uns 26, 27 anos, eu descobri que eu tinha endometriose, porque eu passava por médicos, passei por muitos médicos e sempre falavam que eu era fresca, né? Ou que eu era muito sensível à dor. Então, quando eu descobri que, nossa, eu não sou louca, né? Uhum. Tem um nome pro que eu tô vivendo, eu fiquei muito revoltada, porque eu passei por muitos ginecologistas, muitos dos considerados os melhores aqui de Curitiba. Falei, poxa, como que eu deixei todo o meu poder para eles? Então, eu fui estudar sobre saúde da mulher, fui me aprofundar, foi quando eu entrei nesse universo, e eu fui ativista também do direito das mulheres com endometriose por muitos anos. E foi muito triste também tudo isso, porque você vê muitas mulheres sofrendo. Então, assim, Nanda, é controverso. Por exemplo, endometriose não tem cura, isso é controverso, mesmo Uhum. na ciência. Então, quando você vai estudar, você vê que tem muitas teorias de como existe a endometriose. Uma daquelas teorias é da menstruação retrógrada, né? Que ela Aham. volta e é por isso. E, na verdade, provavelmente essa teoria ela não faz mais, não é a que mais faça sentido. Pelo que eu estudei, é que mais faz sentido é que a gente nasce com esses focos, que é a Uhum. teoria mulleriana, e que em algumas mulheres esses focos doem, outras não. Também a ciência não sabe disso, porque tem mulheres com endometriose profunda que não sentem dor. Tem mulheres com endometriose de grau 1, 2 que sentem muita dor, que é o meu caso. A minha endometriose não é profunda, mas eu sentia muita dor. Então, depois da minha gestação e do meu parto, eu voltei a menstruar muito cedo, com 60 dias de parida. Nossa, mesmo Mesmo amamentando. amamentando, Nossa. exclusivamente, né? Só, a Lara não mamava, só mamava comigo, né, no meu peito, então não teve forma, não teve chupeta, não teve nada disso. Uhum. E para mim, depois dessa gestação e desse E mesmo parto, assim você menstruava, viu? Né? sim, Porque geralmente quem amamenta não menstrua tão é, rápido assim. para ver como o corpo é uma caixinha de Sim. surpresas. E o que eu falo, né, se você não quer engravidar depois que pariu, não conte com amamentação exclusiva, porque você não sabe quando vai voltar ali a sua ovulação, né? Você pode Exatamente. engravidar antes de menstruar, né? Algumas mulheres acontecem isso, né? Não sabem que estão ovulando, engravidam e Sim. emendam uma gravidez na outra. Então, para mim, Nanda, no meu caso, a gestação e o parto mudou muito. Hoje eu tenho, não sei, assim, pouquíssima dor, às vezes eu não tenho dor. O ciclo ainda é intenso, eu fico cansada, mas eu não sinto a dor que eu sentia antes. Para você ter uma ideia, muitas vezes, né, não sei se aconteceu isso com você, mas ia pro hospital, tomava remédio na veia, Meu e mesmo assim a Deus. dor não passava. Fabrício, você coloca um pouquinho de água pra mim, por favor? É, Também, Fê. eu não. É, já acabou essa também. A gente, na verdade, eu tinha uma. Eu não tive um acompanhamento da endometriose, né? Então, eu ia na ginecologista normal, fiz videolaparoscopia, tudo. Só que eu sentia muita dor. Mesmo ainda depois voltando, né? Depois da cirurgia ainda foi voltando, voltando. Então, assim, quando eu ia menstruar, eu já pensava assim, ai meu Deus, vai começar. E era uma dor, sabe? Que vinha assim Você e faz a tua ficava vida toda em em volta volta disso, da né? Seus dor. compromissos. Ah, meu Deus, não vou conseguir assumir tal coisa porque eu vou estar com dor. Era exatamente assim, eu ficava pensando na dor que eu ia sentir. Porque eu já sabia que ela ia vir e vinha. Então, assim, era. Obrigada, Fabrício. Então, era assim, vários momentos. Eu ficava com muita dor e tomava cartelas e cartelas de remédio. E o remédio, Ele por mais passa por forte um que tempo, seja, depois ele, tipo assim, sim. ameniza um pouquinho, daí volta tudo. É E assim. Nanda, foi esse despertar, assim, porque assim como você, eu também sentia muita dor, e só quem sabe o grau dessa dor, né? É. Tipo, que é uma dor excruciante, que pega, é uma dor física mesmo, mas claro que o nosso emocional também é atingido. Mas depois disso, de ficar 7 anos nesse ativismo e conversar com muitas mulheres que sofriam o- como nós aqui, Sim. eu falei, poxa, como que eu vou conseguir ajudar essas mulheres, né? Eu estudei ginecologia natural, eu estudei medicinas orientais, eu estudei muita coisa. E eu chegava à conclusão que era muito difícil você ter uma resposta para uma única mulher de todas as linhas, né? Porque daí tem uma linha do ativismo que fala que a cirurgia correta, porque a cirurgia provavelmente que você fez foi a que eu fiz, que não Pelo é umbigo. que não é a questão de por onde, mas a técnica.
Porque Ah, tem várias técnicas e eu isso fiz uma que cauteriza. então, não é a mais indicada. A mais indicada é de excisão, que é uma técnica parecida com a cirurgia de câncer, e pouquíssimos médicos no Brasil fazem essa cirurgia, têm essa habilidade cirúrgica, né? Enfim, daí você vai por muitas linhas e fala, gente, assim, a maioria das mulheres estão muito ferradas, né, Nanda? Porque eu conversava com mulheres de várias condições sociais e financeiras, eu pensava, poxa, se eu aqui em Curitiba com acesso, né, a bons médicos, com família, né, com uma estrutura básica, Sim. imagina as mulheres que não têm essa estrutura, né? Inclusive, tem muitas histórias tristes, inclusive de suicídio. Eu ficava pensando, nossa, é muita tristeza, é muita dor. Pessoalmente, eu já não aguentava mais. Eu estava ali no fundo do poço, e cavei mais um poço e fui mais profundo, porque daí você sente dor, você não tem vida sexual também, Sim. né? Mas social. E eu perdi emprego por conta disso, Porque daí você relacionamentos. tinha Sim, daí dor. você não consegue trabalhar. Em uma época eu era autônoma, eu trabalhava 3 semanas por mês e uma semana não trabalhava, mas claro, né, isso afeta tudo. Sim. O meu relacionamento, né? Quando eu conheci o meu marido, a gente ficou 1 ano sem ter relação sexual com penetração por conta da minha dor. Então, assim, Nossa. foi muita luta, Sim, luta em cima de luta. luta em cima de luta, né? Porque acho que realmente, porque assim, na época ele não era meu marido, mas realmente ele estava muito interessado ali naquela Sim, relação, porque realmente não é fácil você se relacionar com uma pessoa que tem esse problema físico. Eu também não queria ter isso, né? Então, sim. assim, eu falei, poxa, eu não aguento mais só lidar com dor e sofrimento, eu não sei mais o que fazer. Falei, se eu não posso ajudar as mulheres a sumirem com essa dor, eu vou ajudar as mulheres a pelo menos terem mais prazer, a se conhecerem mais, e eu vou ensiná-las E como que alguns você caminhos. conseguiu, assim? Porque no meu caso eu tive que colocar DIU, né? Depois pra eu dar uma amenizada, pra não menstruar mesmo, porque a menstruação que causava isso em mim. No teu caso, o que que você fez assim? Então, Nanda, eu fiz a cirurgia de laparoscopia. Infelizmente, depois da cirurgia, eu senti ainda mais dor, né? Depois eu Ai, fui descobrir que eu fiz a cirurgia dessa técnica que não é a mais essa que indicada, eu fiz no caso, que é. provavelmente, né? Uhum. Então, assim, daí você tem mais. Esqueci, mas quando gruda tudo, aderências, né? Aham. Eu tava no fundo do poço, realmente, assim. Então, o que eu fiz foi ficar sem menstruar. Eu tomei, acho que a Lurena. Esqueci o nome do Uhum. médico, do remédio na. Gente, ó, mãe no purpério, tá louca aqui. Mas enfim, eu tomei o primeiro remédio que era específico para mulheres com endometriose, realmente para pausar a menstruação, e foi assim que eu vivi por 5 anos. Uhum. Nesses 5 anos eu não me relacionei com ninguém, nem nada, gente. Eu realmente fiquei solteira, solteira, solteira. E não é só por tudo, né, Nanda? Eu tava depressiva, eu tava com dor, eu tava ali sobrevivendo mesmo. Daí, quando eu conheci o meu marido, a gente começou a namorar, eu comecei a fisioterapia pélvica me ajudou muito nessa questão da dor da relação sexual. Uhum. E eu comecei a estudar também ginecologia natural e medicinas orientais. Foi quando eu tomei a decisão de voltar a menstruar. Mas foi muito difícil. Eu só tomei essa decisão porque eu podia, na semana que eu estava menstruada, não fazer nada. Então eu ficava Uhum. em casa, não fazia nada, Nanda, porque você sabe a dor Sim. que é. E parecia que cada vez eu sentia mais e mais dor. Com tudo isso, eu tive que falar: não, eu não consigo mais continuar com o ativismo, porque eu não tô bem, eu tô deprimida, eu não tenho forças nem para me ajudar, quem dirá para ajudar outras mulheres. Sim. E comecei a me aprofundar nessa questão do prazer, né? E eu acho que 1 ano depois eu engravidei. E na gravidez, assim, apesar de todos os sintomas que eu tive, várias coisas já melhoraram. Só daí eu falei, nossa, faz 9 meses que eu não tenho uma cólica menstrual, porque eu tinha cólica da Nossa, a gestação, né? gestação pra mim, a médica falava, Fernanda, você vai curar quando você. Curar não, né? Você vai amenizar quando você estiver grávida. Porque o teu corpo vai falar, ai, respirei, agora eu não menstruo mais. Então É, era a assim, eu não sei sensação. se você sentia muita dor na lombar também.
Eu sentia mais a dor pélvica, abdominal, sei lá, era uma coisa E esquisita. daí mas na gestação, pra mim, nesse ponto, foi Ai, muito bom. E eu tive, talvez, né, cada caso é um caso. Eu acho que também quem tem cesárea, como vai ter mais aderência, pode interferir nessa questão da dor também. Mas pra mim, o gestar e o parir me ajudou muito na questão da dor, muito mesmo. Mas eu confesso que eu ainda tenho vários gatilhos dessa época, sabe? Então eu vejo aqui no aplicativo mais ou menos, provavelmente vou menstruar daqui a 7, 8 dias. O coração já começa meio a palpitar, que compromissos eu tenho, que compromissos eu não tenho. Mas eu tô me reeducando nisso, porque agora realmente a menstruação ela está bem mais leve. Mas eu não sei, assim, ainda foram muitos anos, né? parece que vai voltar, assim. E eu acho que a gestação, ela dá uma segurada geral no Uhum, corpo ali. A menstruação na gestação, né? uhum, Então, acho que dá uma segurada no corpo, assim, de você pensar, ai, né, eu não tô menstruando, talvez diminua, não sei, alguma coisa que acontece, né? A gente teria que trazer um especialista de endometriose aqui para falar. Até É, tem uma médica que eu tô querendo trazer aqui para uma enquete para falar sobre isso. Porque não tem várias questões, né? tem muitas Cirurgia. questões. Olha, não vou falar que estudei muito sobre endometriose, né? Tanto que eu precisei me dissociar um pouco disso por questão emocional mesmo. Sim, Mas eu vou falar a verdade, a maioria dos profissionais, eles não sabem. Realmente, a endometriose é um buraco muito fundo que é. poucos profissionais realmente entendem. E são pouquíssimos, né, que tratam endometriose, muito pouco. Os Muitos. ginecologistas, eles, né, têm essa linha ali um É. pouco, mas não é especialista naquele Uma assunto, semana né? antes da pandemia, eu fiz uma consulta com um médico em São Paulo, que fazia essa técnica que eu disse, né, de excisão. Eu cogitei a fazer cirurgia com ele lá em São Paulo, mas daí veio pandemia e eu engravidei, enfim,